Olá, meus amigos, aqui quem vos fala é Fernando Neri, sou professor e, a pedido de alguns alunos, estamos gravando aqui uma aula de técnicas de oratória. Nesta primeira aula, gostaria de dizer a você que a história de dizer que se ouve muito que a oratória é um dom, isso não é bem verdade. Você pode treinar e se tornar um bom orador, se tiver a paciência e o cuidado de tomar algumas precauções. Hoje falaremos aí sobre 5 amigos do orador e a forma de fazer a abertura de uma boa apresentação. A primeira coisa que você deve fazer ao iniciar a abertura de uma apresentação, para que ela seja boa, é verificar, fazer menção, agradecendo a oportunidade de estar falando, cumprimentando em primeiro lugar as autoridades presentes, mas sempre começando pela maior autoridade presente. Existe uma hierarquia de autoridade e você vai seguir este esquema da hierarquia para que não haja problema. Então, seguindo a trilogia, primeiro cumprimenta a maior autoridade e, em seguida, as autoridades presentes. As demais autoridades entram no triângulo. E, por último, também cumprimenta a plateia. Assim nós terminamos a trilogia. Eu cumprimento primeiro a autoridade maior, depois as autoridades presentes e, para finalizar a abertura da minha apresentação, eu cumprimento a plateia, sempre procurando observar a todos os presentes. Procure não ficar de costas para a plateia, ao lado, isto pode trazer um desconforto para você. Lembre-se, ao você fazer uma boa apresentação, para que ela transcorra, você deve ser natural e procurar envolver todos aqueles que estão presentes na sala durante o momento da sua disposição. Então, a primeira pergunta que se fará, que é uma grande auxiliar na teoria do discurso, na técnica do discurso, é a seguinte: quando foi? Toda vez que você for fazer uma apresentação ou falar em público, deverá se preocupar em tornar isto algo possível de ser imaginado, criado pela mente humana. Isto porque a linguagem ela é muito pobre e quando nós estivermos extraindo da nossa comunicação oral, temos que criar um ambiente para que aqueles que estão nos ouvindo possam também, com sua imaginação, criar as imagens mentais e com isso tornar agradável o nosso discurso. Então a primeira pergunta, que é auxiliar ao orador, é quando foi? Todo episódio que você for mencionar, ele tem uma localidade no tempo. E aquilo que você vai falar deverá procurar saber em que época ocorreu. E a segunda pergunta, que também vai ajudar você, é onde foi. Porque se você conseguir localizar-se no espaço geográfico, você começará a criar um pano de fundo para que a plateia possa imaginar e construir aí parâmetros para poder entender aquilo que você está dizendo. É muito importante que você saiba que esses detalhes são de imprescindível característica de um bom orador. Eu tenho que me preocupar também, em terceiro lugar, com quem estava na cena. Eu estou criando um cenário para poder transmitir a comunicação. Quem estava lá? Haviam personagens, pessoas envolvidas? Eu enriqueço a história com detalhes para criar a imagem na mente das pessoas. Em quarto lugar, nós vamos então perguntar o que aconteceu. E esta pergunta é importante porque aquela vai revelar o fato em si que você pretende traduzir para a sua plateia. Este fato talvez seja o motivo mais forte daquilo que você estará apresentando. Veja que nós já estamos no quarto ponto, é o nível de você então revelar o fato em si. Você deve criar uma situação para que a sua explanação apresente o ponto mais interessante quando estiver próximo ao final, envolvendo a plateia com interesse, a curiosidade, despertando também a intenção de permanecer em conjunto com você. Eles estão construindo juntamente com você o interesse na conclusão do seu discurso, da sua oratória. E por último, nós temos como um grande auxiliar da oratória o como foi. Ou seja, de que modo se desenrolou a história. Sempre ao fechar um discurso, que pode se basear nesses 5 pontos que nós chamamos de amigos do orador, você deverá fazer o fechamento voltando para a ideia principal. Não se esqueça, o fechamento é importante
Porque a comunicação, ela vai criar um caminho de ciclo, ela vai fazer com que o receptor da sua mensagem volte ao início da sua palestra. Isso é de imprescindível importância. Muito bem, esta é a primeira aulinha. Obrigado, até breve. Nós gravaremos uma segunda aula, onde falaremos sobre trazendo uma orientação para uma apresentação de 20 minutos para o trabalho de conclusão de curso. Eu espero que você aprecie. Um abraço, até a próxima.